vai falar conosco. Isso não é uma noite normal, porque a tua presença está aqui. Onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. Por isso nós pedimos agora, fala conosco, fala o nosso coração, fala os nossos ouvidos. Nos liberta de nós mesmos, liberta-nos das nossas próprias ideologias, dos nossos próprios sentimentos. Nos liberta, meu Pai, dos nossos achismos e nos traga de volta para a tua vontade original, para a tua ideia original, em nome de Jesus, porque nós cremos que teu é o poder, o reino e toda a glória, o louvor, tudo pertence ao Senhor. Essa terra pertence ao Senhor, essa igreja pertence ao Senhor, essas vidas que aqui estão pertencem ao Senhor, e a tua palavra ela é poderosa para nos curar, para restaurar as nossas vidas. Portanto, quebre todas as barreiras no mundo espiritual que nos impedem, meu Pai, de entender, de discernir, de ouvir a sua mensagem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que todos digam amém, diga graças a Deus. Por isso aplauda a glória de Jesus, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Irmãos, eu acredito que a igreja brasileira tem passado por um período nesses dias, e esse período que a igreja do Senhor está passando, não só a igreja, mas o Brasil em si, né? O Brasil está passando por uma situação, por um processo pelo qual nós precisamos discernir o que Deus quer fazer. Nós precisamos discernir o que Deus está tramando, o que Deus está planejando por detrás de, quem sabe, tantas dificuldades, tantas tribulações que nós estamos enfrentando. Eu conheço muitas pessoas, né? A gente vive dentro da igreja, com comunhão com muita gente, e de 10 pessoas que a gente conversa, 11 pessoas estão passando por um momento difícil. De 10 pessoas que nós conversamos, às vezes senta na mesa, vai tomar um café, todo mundo fala assim: pastor, o negócio está feio, o trem está estreito, está difícil, está assim, está assado. Só que eu preciso que você entenda, irmãos, que na ótica do céu, o deserto não é algo ruim. Na ótica do Senhor, o deserto não é uma maldição. Na ótica do Senhor, o deserto não é algo que vai vir, ou que vem, ou que veio para matar você. Mas o Senhor, quando Ele vai falar do deserto, pastor Ney, que Ele fala assim, e eu levarei você para o deserto, para falar ao teu coração. Ou seja, aquilo que você às vezes julga como uma maldição, Deus julga como uma escola. Aquilo que você julga como um momento difícil, Deus está treinando e fazendo com que você passe por um processo de preparação para desfrutar daquilo que há de vir. Quem acredita no que eu estou falando aqui, diga aleluia. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e fala: isso não vai te matar, isso vai te fortalecer. Fala para ele: isso não vai te matar, isso vai fortalecer você. Só que nós precisamos ter um entendimento e uma visão celestial das coisas, irmãos. Nós precisamos voltar a ter uma visão espiritual e celestial dos ambientes e das situações que nós estamos enfrentando ou passando. E baseado nisso, o Senhor tinha falado algo comigo na semana passada, sobre a nossa vida não pode ser pautada nos nossos sentimentos. Escuta o que eu vou te falar: a nossa vida não pode ser baseada nos nossos sentimentos. A nossa vida precisa ser baseada nas nossas convicções. Escuta uma coisa, eu vou repetir: a minha, a sua, a nossa vida não pode estar pautada no que nós sentimos, mas a nossa vida precisa estar pautada naquilo que nós sabemos. É as minhas convicções que norteiam a minha vida. Então, não é sobre o que eu estou sentindo agora, mas é sobre o que eu sei. Porque, irmãos, quando você estiver passando por algum momento difícil na sua vida, por uma crise, pelo deserto que nós estamos falando, por um processo, os seus sentimentos vão querer sabotar você para que você desista. Os seus sentimentos, eles vão querer mexer com você de tal forma para que você desacredite daquilo que Deus é. Aleluia! Isso é muito poderoso, irmão, porque se eu ando baseado no que eu sinto, eu esqueço quem Deus é. Então, se a minha vida ela anda pautada ou baseada nos meus sentimentos, os ambientes vão me mover, as situações vão me mover, as circunstâncias vão me mover. Agora, escuta aqui, irmãos, quando Jó está passando por um ambiente, por um processo difícil na vida, sabe, por uma situação complicada, ele está passando por tudo aquilo, mas ele vira para o céu e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará ao meu favor.
Escuta, Jó estava sentindo um monte de coisa, irmão João Bolso. Estava sentindo dor, tinha perdido os filhos, tinha perdido animais, tinha perdido terras. Jó tinha perdido os servos, Jó tinha perdido tudo, irmãos. Jó estava lançado no pó e na cinza. Ele estava sentindo dores, mas ele não deixou de ter convicção de que existia um Deus no céu, que sempre esteve ali e permanece até os dias de hoje. Então escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Ai pastor, mas eu estou sentindo um desânimo, mas eu continuo sabendo que Deus é Deus. Ai pastor, mas eu estou sentindo uma tristeza, mas eu continuo sabendo que o Senhor é eterno. Então a minha vida não é pautada pelos meus sentimentos, ela é pautada pelas minhas convicções, irmãos. Eu estou convicto. Quer dizer uma coisa para você, a fé ela não sente, a fé ela sabe. Por isso que Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza. Em outras palavras, é a convicção daquilo que eu espero. Ou seja, eu não vejo, não sinto, mas eu sei. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Tem dias que a gente não sente. É ou não é? Tem dias que parece que o céu está baixinho, é ou não é? Só de tocar a nota no violão você já arrupia. Tem dias que você não sente, mas nos dias que você não sente, você precisa continuar sabendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele ainda é um Deus, Jeová Jiré, um Deus da provisão, que Ele ainda é o Deus que cura. Então um conselho de amigo que eu te dou para a gente começar aqui: não ande baseado nos seus sentimentos, irmãos, porque o seu sentimento ele vai sabotar você. E a gente tem uma mania de falar que Deus falou no meu coração. Não tem? Não, pastor, Deus está falando no meu coração. Seu coração é enganoso, filho. Seu coração vai te pregar uma peça. Então não são dias de ouvir o nosso coração, são dias de guiar o nosso coração. Irmão, são dias de ouvir o Espírito. Deixa eu te falar, são dias de ouvir os céus, são dias de ouvir Jesus. Eu preciso retomar o meu entendimento e os meus pensamentos nesses dias para entender que você é um escolhido. E o escolhido não tem escolha. Quem é o escolhido do Senhor aqui? Levanta a mão bem forte aí, bem alto. Se você é um escolhido, você tem que entender que não tem escolha, irmão. Mesmo no dia mau, você tem que cumprir o propósito. Mesmo no deserto, você tem que cantar. Pastor, como que canta no deserto? Não sei, pergunta para Davi. Pastor, como que canta no deserto? Não sei, pergunta para Paulo e Silas, irmão. Porque para um adorador, qualquer lugar vira altar. Ontem à tarde eu tive uma experiência com Jesus tão... Nossa, irmão, eu vou te falar. Há tempos eu não tinha. Pastor, eu quero saber da experiência. Vem na imersão amanhã. Vou falar sobre isso na imersão amanhã. Pensa numa experiência que eu tive com Jesus sozinho, hein? Lá em casa, irmão, sozinho. A Ana não estava em casa, estava sozinho com Jesus. E eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. E o Senhor mais uma vez se manifestou. E é tão incrível você saber que mesmo no meio da dor Ele está lá. É incrível você saber que mesmo no meio da aflição Ele está lá. Então você precisa entender que você é um escolhido, amém ou não? Você é um escolhido, amém, irmãos? Amém, irmãos? Pastor, mas escolhido para quê? Escolhido para manifestar Deus. As pessoas precisam ver Cristo em você. Elas têm que ver Deus em mim, irmãos. Qual é o problema? O problema, irmãos, o problema é que quando Davi vai derrubar Golias, tinha uma plateia lá. Está aqui. O problema é que quando Davi vai derrubar Golias, Alex, tinha uma plateia lá, amém ou não? Tinha uma plateia lá que estava vendo Davi derrubar Golias, mas não viu o tanto de leão e urso que Davi matou. No dia da vitória de Davi, no dia em que o Senhor fez Davi prevalecer contra um gigante que estava afligindo o povo de Israel há muito tempo,
Tinha uma plateia que aplaudiu. Essa mesma plateia nunca viu Davi matando um leão e um urso. Essa mesma plateia que aplaudiu nunca viu Davi arrancando a ovelha da boca do leão. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Por que você está falando isso, pastor? Quem te vê derrubando os Golias, irmão, não sabe o tanto de leão e de urso que você já rasgou na mão e no dente. Quem te vê derrubando os gigantes que tem por aí, não sabe o quanto, não sabe o tanto de leão e de urso que você já derrubou no secreto. Quem te vê hoje derrubando gigantes diante de todos, não sabe nenhum texto do que você já viveu no secreto. Por quê, pastor? Porque tudo que nós manifestamos em público é um resultado daquilo que é manifesto no secreto. Tudo aquilo que acontece externamente é um resultado do que aconteceu internamente. E hoje nós vivemos numa geração que não consegue mais orar, não consegue mais adorar a Deus. Por quê? Porque perdeu o secreto. Não consegue mais, na hora do louvor fica chato, as pernas doem. Ai, mais uma música, vai cantar mais, quando que vai acabar isso? Na hora da palavra, fica contando os minutos no relógio para saber quando é que vai acabar, para levantar e ir embora. Hipócrita. O que você quer fazer no céu, irmão? No céu é só adoração, não sei se você sabe. Mas no céu é só adoração, louvor. No céu é só os homens e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora escuta, a igreja não manifesta mais externamente porque perdeu o secreto. E como eu disse para você ontem, eu tive uma experiência com o Senhor lá na minha casa, que mudou a rota da minha vida e mudou a rota da minha casa, da minha família, irmão. Eu peguei minha esposa, sentei na mesa e falei: olha, assim, assim, assim. Peguei minha esposa, sentei na mesa e falei assim: olha, a partir de agora vai ser assim, assim, assim que nós vamos fazer. Nós precisamos voltar para o secreto. Antes do culto, hoje nós somos no monte. Eu e ela, aleluia. Ela e eu, cadê ela? Ela está na salinha, né? Hoje nós somos no monte. Eu sempre fiz um propósito, quando eu era solteiro, antes de casar, eu costumava ceiar todo dia. Eu pegava o pão e o suco, consagrava ao Senhor, ceava todo dia, porque eu falava assim: eu preciso do seu corpo, do seu sangue, é todo dia, não é uma vez por mês. Voltei a fazer isso hoje. Peguei os pãozinhos da Santa Ceia, fui no supermercado, comprei um suco, subi no monte, consagrei. Falei: amor, a partir de hoje não vai cear todo dia, se precisar 3 vezes no dia. Cara, precisa de Jesus, irmão. A gente está distraído demais, cara. A gente se distraiu no caminho, a gente está distraindo no caminho, mas o Senhor está nos trazendo de volta para um tempo de reconstrução que já começou. Nós estamos no processo de restauração e de reconstrução, de voltar para lugares ou para ambientes ou para atitudes que nós, quem sabe, perdemos no caminho. Ah, pastor, mas não estou entendendo, eu não estou em pecado, não traí ninguém. Tá bom, irmãos, mas volte à prática das primeiras obras. Cara, quando João vai falar sobre a igreja de Éfeso, se eu não me engano, né? Ele está falando assim: olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Antes de Deus corrigir, Ele reconhece. Ele diz assim: olha, eu sei que vocês não suportam o posicionamento dos nicolaítas. Eu sei que vocês não suportam os homens maus. Eu sei que vocês têm feito isso, têm feito aquilo. Eu sei que vocês têm trabalhado, vírgula, tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Ele está falando de uma igreja que trabalha. Ele está falando de uma igreja que evangeliza. Ele está falando de uma igreja que serve. Ele está falando de uma igreja, irmão, que faz as coisas. Uma igreja que vai para a internet, que vai para o YouTube. Uma igreja que está trabalhando, que não suporta, sabe, as coisas ruins, não suporta os homens maus. Mas tenho porém contra ti, e deixastes o teu. Quem é o seu primeiro amor? Ai, pastor, meu primeiro amor, minha mãe. Ai, pastor, meu primeiro amor, minha namorada.
Imagina, não entendeu nada. Não, pastor, meu primeiro amor é meu filho. Quando o Senhor está falando, tá gostoso, não tá, irmão? Tá levinho, tá? Nossa, eu gosto desses lugares assim. Quando o Senhor fala isso para João, Ele está dizendo assim, ó: tenho porém contra ti que vocês me perderam. O primeiro amor, irmãos, é uma pessoa, Ele é Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Deus está se revelando para João, Ele está dizendo assim, ó: uma igreja está trabalhando, uma igreja está evangelizando, uma igreja não suporta, mas estão fazendo isso sem mim, me perderam de vista. Quem está escutando o que eu estou dizendo aqui, meu amigo, aleluia. Então, irmãos, são dias de nós voltarmos para o lugar secreto. Porque como eu falei de Davi aqui, Davi derrubou Golias, sim ou não? Mas antes de derrubar Golias, ele derrubou leões e ursos no secreto. Quem sabe você está aqui hoje e fala assim: pastor, eu não estou conseguindo derrubar o Golias, então volta para o pasto. Pastor, eu não estou mais conseguindo orar como eu orava antes, eu não estou conseguindo mais derrotar a minha ansiedade, eu não estou conseguindo mais derrotar o meu vício, eu não estou conseguindo mais derrotar o meu pecado. Então volta para o pasto, porque foi de lá que você saiu. Foi lá que o Senhor te treinou. Foi lá no pasto que Deus olhou para você e viu em você alguém segundo o coração dele. Pastor, eu estou sentindo que eu estou perdendo a batalha. Volta para o pasto, rápido. Volta para o pasto logo, irmão. Lembra de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Por quê? Porque eu queria que vocês abrissem lá em Apocalipse, se eu não me engano, 3, que é sobre a carta de Éfeso que eu estou falando. Não sei se nem se é Éfeso, mas eu tenho quase certeza que é. 2, Apocalipse 2, olha aí. E o anjo da igreja que está em Éfeso, isso mesmo. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Agora olha o próximo versículo: lembra-te pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor está dizendo assim, ó: se você não se arrepender e não voltar, eu vou tirar de vocês o seu castiçal. O que era o castiçal? O castiçal era uma espécie de objeto que continha o quê? Quem sabe, irmão? Fala. Se você não se arrepender e não voltar para as primeiras obras, você vai apagar. Eu removerei de ti a candeia, eu removerei de ti o azeite. Irmão, você não está entendendo como isso aqui é sério, pesado e profundo e profético. Ou nós despertamos a partir de agora para voltar à prática das primeiras obras, ou a chama vai se apagar. Por que, pastor Arthur? Porque o fogo, mas a Bíblia não diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele vai continuar ardendo na vida de um sacerdote que todos os dias vai lá e coloca lenha. Ele vai continuar ardendo na vida de pessoas que todos os dias, isso fala de hábito, isso fala de disciplina, que todos os dias vão lá no altar, vão retirar a cinza velha e vão colocar a lenha nova. Quem está comigo? Volte para a prática das primeiras obras, irmãos, ou então você vai apagar. Eu não estou profetizando maldição na vida de ninguém, amém ou não? Se você não voltar logo, você vai perder mesmo. Se você não voltar logo, Golias vai te amassar.
Se você não voltar logo, ele vai arrancar a tua cabeça. Mas você veio aqui nessa noite para que Deus, através da minha pessoa, te lembrasse que Ele chamou foi você para arrancar a cabeça dele. Que Ele levantou foi você para matar Golias, não Golias matar você. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, versículo 6. E glória. Mateus capítulo 6. Mas tu, lê só essas duas palavras aqui para mim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto ou em secreto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará publicamente. Agora preste atenção no que eu vou dizer, vamos interpretar o texto. São dias de mensagens positivas. Tem que expor o texto, explicar, entender, discernir, interpretar. Não é só pegar um texto aqui e falar, né? Nós temos que interpretar o que Deus está dizendo aqui. Há uma direção de Deus para nós. Qual é a direção, pastor Arthur? Vão para o secreto. Porque entenda o texto aqui, ó. Ele não está dizendo assim, ó, mas se caso você for orar, talvez, se você ore, não, ele está dizendo o quê? Quando orares. Isso aqui é a fala de alguém que acredita e que confia que você vai. Isso aqui é a fala de alguém que está esperando que você vá. E tu, pois, quando orares, ou seja, vá para o teu quarto. Ele espera que você vá, que você faça isso. Escuta, irmão, Jesus espera que você tenha esse hábito. Jesus espera que você tenha essa prática de ir para um lugar secreto, falar com Ele, estar com Ele, aleluia. Ele diz, quando forem orar, vão para o secreto, vão para um lugar escondido, onde ninguém te vê, apenas você e o Senhor. Agora é interessante isso aqui. Pastor, existe um lugar que Deus me vê? Existe. Onde? Onde ninguém te vê. Uau. Pastor, existe um lugar que Deus me contempla? Existe. Existe um lugar que Deus me observa? Existe. Onde? No lugar onde ninguém te vê. No lugar onde ninguém te observa. No lugar onde ninguém te contempla. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Quem está me ouvindo aqui, irmãos? E mais do que isso, quando vocês orarem ao seu Deus que está em secreto, o seu Deus que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Alguém tomou posse? O Deus que te vê em secreto, te recompensará. Hã? Então posso falar uma coisa? A recompensa pública tem uma origem. Você quer ser honrado na frente de todo mundo? Tem uma forma disso acontecer. Qual? Buscando o Senhor que está em secreto. Porque o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, uma recompensa pública é resultado de uma busca no secreto. Como é fácil de entender, irmão? Como é fácil de entender? O que me recompensa publicamente diante dos homens é o tempo que eu passo no secreto com o Senhor. Agora, o que significa o lugar secreto, pastor Arthur? O que significa esse ambiente? Eu quero entender, eu vou te dar aqui o significado. O lugar secreto é um lugar onde não há exibições. O lugar secreto é um lugar reservado. Um lugar privado é algo que não está exposto. É íntimo, é intimidade, irmãos. E por que isso aqui é complexo, irmã Sônia? Isso aqui é complexo porque nós estamos na geração que mais se expõe de todos os tempos. Nós estamos diante de uma geração que quer expor tudo. Quer expor a comida que está comendo, quer expor que está na academia, quer expor que está viajando, quer expor a janelinha do avião. Isso não tem pecado nisso, amém, irmão? Não tem pecado nisso, você pode postar, não tem problema. Tem gente que gosta de mostrar, tem gente que já não gosta, é mais privado. Não há pecado em expor a sua vida, desde que você entenda que não é, né? Mas pastor, qual é o problema aí nisso? O problema é que a gente está se expondo tanto que a gente perdeu o secreto.
O problema é que nós estamos tão expostos. A nossa vida está tão exposta. A nossa vida está tão, sabe, irmão, sendo mostrada, que nós perdemos o lugar secreto. Nós perdemos a oração em família, quando na verdade nós tínhamos que orar pelo almoço. A gente tem que postar o bendito almoço. Quando nós deveríamos falar: Deus, obrigado pelo alimento de hoje, eu tenho que postar o meu prato. Entra comigo. Nós acostumamos tanto com a exposição que nós estamos perdendo o secreto, irmão. Nós estamos perdendo o íntimo. Nós estamos perdendo o privado. A gente vai no monte e quer postar. Você percebe que eu estou falando a gente, né? Primeiro bate aqui para depois bater aí. A gente está lendo um livro, quer postar. A gente está lendo a Bíblia, quer postar. Para quê, irmão? Para mostrar para os outros que estão lendo Bíblia? Você quer mostrar para quem está lendo Bíblia? E eu vou te falar um negócio, viu? Eu estou no óleo. Às vezes você lê 3 frasezinhas só para postar. Não lê nenhuma página. Não lê nenhum capítulo. Só lê enquanto é o tempo de postar e depois fecha o livro. Ai, cansei. Quem está comigo? A exposição, irmãos, exagerada. Escuta. A exposição exagerada, ela vai desabilitar a intimidade, vai tirar de nós o secreto. Temos um caso no Brasil nos últimos dias que mexeu com todo o país, de um vagabundo, de um pilantra que estava usando as suas redes sociais para expor crianças, que estava usando as suas redes sociais para expor adolescentes. Quem está aqui entendendo o que eu estou dizendo? Você viu, irmão? Você está na internet 24 horas por dia. Não faz de bobo, não. Você viu? E um camarada sozinho, em um vídeo de 59 minutos, fez o que a polícia tinha que fazer, o que a investigação tinha que fazer, e ninguém faz. Aí um camarada, ele fez o quê? Expôs. O que ele expôs, pastor Arthur? Ele expôs a verdade. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque existe uma exposição que é mentirosa, mas existe uma exposição da verdade. Deixa eu te falar um negócio aqui, não sei se está claro para entender, mas homens e mulheres que vivem no secreto com o Senhor serão usados para expor verdades do reino de Deus, que vão gerar libertação para uma geração. Homens e mulheres que vivem uma vida no secreto. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Este lugar é um lugar completamente necessário para quem quer viver algo com o Senhor. O lugar da intimidade, o lugar secreto, o lugar privado. Por quê? Porque o próprio Deus falou que nós como igreja, nós como noiva, somos o seu jardim secreto, a sua fonte selada. Quem está comigo aqui, irmão? Diga para o irmão que está do seu lado: volta para o secreto. Fala para ele: volta para o secreto, meu amigo, em nome de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque o reino, irmãos, escuta, nada do que é do reino, presta atenção no que eu vou dizer, nada, 0,0,0%, nada do que é do reino está exposto. Ah, Jesus vira para os discípulos assim, ó, alguns vão dizer que o reino de Deus está lá, outros vão dizer que o reino de Deus está acolá, outros vão dizer que o reino de Deus está ali, mas não, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em oculto, o reino de Deus está escondido. Me prova isso na Bíblia, pastor. Prova, Deuteronômio 29. Abre para mim aqui. Aleluia. Deuteronômio 29. As coisas o quê? Encobertas ou escondidas são para quem? O Senhor nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Existe uma tradução que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Pastor, me explica esse versículo. Explico. Isso não quer dizer que Deus esconde coisas de nós.
Isso quer dizer que Deus esconde coisas para nós. Escuta, Deus não está escondendo coisas de você, Deus está escondendo coisas para você. Como que eu acho? Procurando. Você já pensou, irmãos? Esse dia eu estava falando com a pastora Ana, a gente conversando em casa, eu falando, amor, já pensou se Deus tivesse mostrado tudo? Nós não ia não. Se Deus tivesse mostrado para nós que nós ia passar por tanta coisa que a gente ia, nós não ia não. Nós ia falar assim, afasta de mim esse cálice. Hein, irmão? Se Deus tivesse mostrado tudo para você, não era fofinho quando você aceitou Jesus, estava só no love, só no amor, era monte, era oração, era jejum, era Bíblia, e você tinha prazer de falar com seus amigos assim, agora eu sou crente. Não, vocês não vão me encontrar, mas você tinha prazer de contar seu testemunho, irmão, você falava de Deus toda hora, você falava de era o primeiro amor, aquela paixão toda. Se Deus tivesse te mostrado tudo, fala assim comigo assim, pastor, Deus nunca mostra tudo. Pergunta por quê? Só faz todo mundo perguntar. Deus não mostra tudo para que você continue buscando. O Senhor não te mostra tudo para te manter perto. Eu não sei você, irmão, mas eu estou doido para ver o próximo capítulo. Você também está? Hein, irmão? Nós estamos passando por um capítulo, amém ou não? Eu estou doido para lançar o próximo logo. O problema é que Deus fica travando. Sabe quando você está vendo uma temporada de uma série que você está gostando, e você chega no último capítulo e fala assim, por enquanto está travado, só vai abrir dia tal. A ansiedade que me consome. Eu não sei você, mas eu estou doido para descobrir qual é o próximo capítulo, meu amigo. Eu não sei você, mas nós estamos no capítulo do deserto agora. Mas eu sei que o próximo capítulo é Canaã. Eu sei que agora nós estamos sendo afligidos. Eu sei que agora a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória excelente. Eu estou doido para ver a estação mudar. Doido, irmão, não sei ser. Estou buscando ao Senhor, estou clamando, estou orando, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revela. Quem se revela é porque estava escondido, irmão. Ah, meu Deus do céu. Não é que Deus esconde coisas de nós, Ele esconde coisas para nós. E somente aqueles que buscarem encontrarão essas coisas. Porque Deus é um Deus que trabalha em secreto. Deus é um Deus que trabalha no secreto. Por quê, pastor? Porque Deus sonda o coração, irmão. Deus sonda a alma, Deus sonda o sentimento, Deus sonda tudo, Ele vai lá dentro. Deus mexe em lugares que o pastor não mexe. Deus mexe em lugares que o seu marido, que a sua esposa não mexe. O Senhor mexe em lugares que seus pais não sabem. Mas Deus vai lá, porque Ele é Deus que trabalha no secreto. Ele é Deus que te vê em secreto. Ele é Deus que te, sabe, que sonda. Ele sabe, tem uma canção antiga, os mais velhos aí vai lembrar. Ela diz assim, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei também que me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu... Eu ficava ouvindo essa música e pensando em Deus, me contemplando assim, quando eu levantava ou quando eu sentava. Que não é isso que a música fala? Sabes quando eu sento e quando eu me levanto. E eu sempre fui doido, nunca fui normal.
Eu ficava ouvindo essa canção e ficava imaginando Deus olhando para mim, levantando, sentando. E pensa que a Bíblia diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, irmãos. Eu costumo dizer que quando nós vamos olhar para o céu, a gente olha para onde? Mas quando Deus olhar para o céu, Ele faz isso. Por quê? Porque Ele está acima dos céus, irmãos. Cara, a Bíblia diz que Deus é o Deus que coloca as águas dos oceanos na palma da sua mão. Se você não fica viajando pensando nesses negócios, irmão. Deus é um Deus que conta cada estrela do céu e chama pelo nome. Quem dirá a vós, homem de pequena fé? Irmão, você acha mesmo que Deus não te conhece? Uma vez eu estava estudando e pesquisando e aprendi com um pastor amigo meu que esses caras que estudam as estrelas, que estudam o espaço, eles descobriram uma nova estrela que ela chama Canis Majores. Depois você pesquisa no Google, você vai ver lá, Canis Majores. Eles descobriram que essa estrela era não sei quantas milhões de vezes maior do que o Sol. A Canis Majores é uma estrela que é não sei quantas milhões de vezes maior do que o Sol. Depois pesquisa no Google, você vai entender tudo lá. Só que se você não sabe, o Sol é não sei quantas vezes maior que a Terra. É ou não é? Agora, só dando um exemplo aqui para você entender, vamos supor que a Terra, vamos lá, vamos supor que a Terra é essa tampinha aqui, amém ou não? Está aqui a Terra. Vamos supor que o Sol é a igreja, ok? Ok ou não? Vamos supor que a Canis Majores é Curvelo. Onde que está a Terra? O Sol e essa estrela que eles descobriram lá, que é não sei quantos milhões de vezes maior do que a Terra, maior do que o Sol. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmão, você já imaginou o tamanho dessa estrela? Já ou não? Você já imaginou o tamanho do Deus que criou ela? Se Deus coloca as águas dos oceanos na palma das suas mãos, você já imaginou o tamanho dessa mão? E para piorar um tiquinho, você já pelo menos pensou em sentir o peso dela? Quem está comigo? Deus trabalha de dentro para fora. Ele começa naquilo que ninguém vê. Deus começa nos lugares que ninguém acessa. Escuta, irmão, eu vim aqui para te falar só isso. Volta para os lugares que ninguém acessa. O pastor Luiz Hermínio fala que Deus tem coisa para revelar para você que nem a NASA sabe. Eu não sei, mas tem gente que é bom de Bíblia aqui, que gosta de ler Bíblia. Tem gente que gosta de pregar. Tem hora, irmão, que eu abro a Bíblia assim, que Deus me revela uns negócios que eu falo assim: nossa Deus, que é isso, gente? E aí eu vou entendendo, vou buscando, vou descobrindo. Uma das coisas é essa que eu vou falar amanhã na imersão, viu? Você vem pra cá que eu vou te dar um negócio novo aqui, um trem de maluco aqui. E eu falo assim: meu Deus do céu, o que é isso, gente? Eu vou no Google, vou no YouTube, ninguém nunca pregou isso. Uau! Deus tem coisa guardada para te mostrar, revelar para você, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e nunca penetrou no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, Deus trabalha de dentro para fora. A gente precisa voltar para o secreto. Por quê? Porque o que sustenta uma grande obra, o que sustenta uma grande construção é os seus fundamentos. São os seus fundamentos, são os seus alicerces. E o alicerce ninguém vê não, irmão. As pessoas veem o blindex bonito que coloca, as pessoas veem a fachada linda, as pessoas veem um jardim, elas veem a área gourmet, elas veem a piscina, mas elas não veem o fundamento. E é o fundamento que ninguém vê que sustenta a obra que todo mundo contempla. É o fundamento que ninguém vê, é a estrutura, é o alicerce que ninguém vê, que sustenta a obra que todo mundo contempla. Aleluia!
Glória a Deus. Eu estava falando com o Senhor, eu falei: Deus, essa igreja vai fazer 7 anos. Ele falou assim: não, Arthur, ela não vai fazer 7 anos. Essa igreja tem mais de 2000 anos, porque primeiro ela nasceu no meu coração. Ela está sustentada na rocha que é eterna e inabalável. A sua vida está sustentada sobre a rocha. O teu casamento está sustentado sobre a rocha. Os teus filhos estão sustentados sobre a rocha. Coisa que ninguém vê, irmão. Todo mundo contempla, todo mundo olha, fala: que legal, que bonito, que legal, que bacana. Eu quero fazer você lembrar que você estava muito pior do que você está hoje. Eu quero fazer você lembrar que quando Jesus te achou, você estava só o caco, só o pó. Você não, irmão, desculpa a sinceridade, mas você não prestava para nada. A não ser para pecar, a não ser para falar mal dos outros, a não ser para, sabe, para exercer carnalidade. O problema, irmãos, é que a gente perdeu o secreto e a gente quer tudo, sabe, de uma hora para outra, do dia para o outro. A gente quer dormir do jeito e acordar do outro, sem secreto, sem buscar, sem orar, sem jejuar. Tem um processo, irmãos. Tem um processo. Eu não sou o homem que eu quero ser, só que também eu não sou mais o homem que eu era antes. Você acha que eu já me tornei o homem que eu quero ser? Da onde, irmão? Eu estou no começo ainda. Estou no começo. Eu ainda não me tornei o homem que eu quero ser. Eu estou no processo. Eu estou sendo aperfeiçoado por Cristo, pelo Espírito, pela palavra. Eu estou sendo lixado. Eu estou sendo moldado. Eu ainda não me tornei o homem que eu quero ser. Só que eu tenho o prazer de dizer que eu também já não sou quem eu era antes. Quem vos fala aqui hoje nessa noite é uma nova criatura, que ainda precisa de muito ajuste, mas que também não está mais do jeito que era antes. Você, irmãos, você precisa de ajuste ainda? Precisa ou não? Hã? De vez em quando você anda lá na sua casa, você vê os negócios assim, é ferrugem, é parafuso frouxo, de vez em quando você ainda é ignorante, ó, misericórdia de Deus. De vez em quando você ainda é ignorante, de vez em quando você ainda dá umas rachadas nos outros sem querer, não dá? De vez em quando você ainda dá umas mentirinhas. Irmão, está repreendido em nome de Jesus, mas está precisando de ajuste. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu olho para trás e falo assim: meu Deus do céu, eu não quero voltar nunca mais para aquele lugar. Eu não quero voltar, irmão, para o Rivotril, não quero voltar para o clonazepam, não quero. Eu não vou voltar. Eu não quero voltar, eu não quero voltar para a cocaína, eu não quero voltar para o álcool. Estou livre. Eu estou livre. Você está livre. E o fato de você estar livre, o fato de você ser livre, te dá o acesso a alguém que pode permanecer aperfeiçoando você. Ninguém pode ser aperfeiçoado na prisão, porque está preso. Quem está preso hoje está privado da liberdade. Não tem liberdade para nada, não dá para ser aperfeiçoado dentro da cadeia. Por isso que primeiro Deus te liberta para depois te aperfeiçoar. Está entendendo ou não? Por isso que ninguém vem pronto. Eu não espero que pessoas prontas entrem por aquela porta. Eu não espero que líderes prontos cheguem aqui. Eu não espero pastores prontos. Não espero, irmão. Eu não espero crentes prontos, não. Por quê? Porque uma vez eu ouvi isso, isso mexeu comigo e me deu um entendimento, abriu meu cérebro e minha mente para entender. Nada está, escuta isso aqui, é muito forte. Você não pode condenar nada que ainda não esteja terminado. Você não pode condenar nada que ainda não esteja terminado. Por quê? Porque ainda não está terminado. Se Deus ainda não terminou a boa obra, então você não tem que falar nada, você não tem que fazer nada. O que você tem que fazer? Esperar Ele terminar. Você acha que Deus já terminou a obra que Ele tinha para fazer na sua vida? Claro que não, irmão, claro que não. Tem tanta coisa linda, maravilhosa, sobrenatural para acontecer ainda. Você acha que já acabou? É assim, acabou? Agora eu vivi 10 anos com Cristo e vou terminar desse jeito? Não, você não vai terminar desse jeito. Existe um final maravilhoso esperando. Existe algo sobrenatural aguardando. A terra aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, meu amigo, aleluia.
Tem coisa boa chegando, eu profetizo isso em nome de Jesus. Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Então, meu amigo, vai sobrevivendo. Aleluia. Tem momento na vida da gente que a gente só tem que sobreviver, não morre. Não morre agora, por favor. Você foi ferido, tem uma música do Samuel Mariano incrível, chama Respira, não sei se alguém já ouviu. Diz, respira, é tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá, não sei o que, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei do seu valor, sei do que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo para o acampamento. A guerra está prestes de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Se não der para, se arraste. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Você só precisa sobreviver, irmãos. Você só não pode parar. Ontem eu estava lá com Jesus. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando. Deus, me ajuda porque eu não estou aguentando. Aí eu comecei a rolar o Instagram assim e ver um vídeo de uma velhinha, uma doninha, irmão. Ela falando assim, você não pode largar o arado. Ai, eu chorei tanto, irmão, mas chorei tanto. E eu orava, falava assim, Deus, fala comigo, preciso ouvir sua voz. Fala comigo. E eu fui para o Instagram e apareceu a velhinha, você não pode largar o arado, nosso alvo é o céu. Por favor, irmão, só continua vivo. É só isso que eu te peço aqui nessa noite. Só continua vivo. Só permanece vivo. Só continua respirando. Pastor, está doendo. Continua respirando. Não morre. O que sustenta grandes construções é o que está nas suas bases e fundamentos. No lugar onde ninguém vê. Se nós queremos construir algo sólido nesses dias, nós precisaremos voltar aos fundamentos. Cavar os tubulões. Fazer o alicerce bem feito. Fazer da forma certa. Firmar bem as estacas. Porque depois que eu firmo as estacas, então a minha tenda será alargada. Voltar a firmar bem as colunas. E eu quero terminar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Para a gente orar. Versículo 9, 10 e 11, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o quê? Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Volte a construir sobre Cristo, irmãos. Volte a liderar sobre Cristo. Hoje eu e a Ana estavam em casa e a gente estava falando sobre o significado de nomes. Eu fui pesquisar o significado do meu nome. E aí o significado do meu nome na tradução no latim significa urso forte. O significado do nome Arthur aponta para liderança. Olha isso. E eu fui lendo, a Ana Luiz falou assim, nossa, tem tudo a ver com você. Eu falei, pronto. O urso forte está... Cara, Deus te chamou para alguma coisa, irmão. Você precisa entender que você não nasceu em vão e você não nasceu à toa. Você precisa entender que o Senhor chamou você para edificar algo. Só que o fundamento já foi colocado. O fundamento já foi posto.
o qual é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero chamar o pastor Nick aqui para a gente fazer um louvor. Eu queria que você ficasse sobre os teus pés, que alguém apagasse as luzes para a gente ficar mais tranquilo. Aleluia.